Desinências verbais, então esse é o tema do vídeo de hoje, especificamente as desinências modo-temporais. Porque toda desinência verbal, ela ocorre existem dois tipos de desinências verbais, então, né? As modo-temporais, que exprimem, como as próprias palavras dizem, exprimem modo e tempo, e também existem aquelas que indicam número e pessoa, que são as desinências verbais número pessoais. Número refere-se a uma palavra ser plural ou singular, e pessoal ou pessoais refere-se se está na primeira pessoa, segunda pessoa e assim por diante. Mas então no vídeo de hoje, desinências modo-temporais. Este é o assunto, esse é o tema na verdade, e o livro que eu estou utilizando aqui no canal de forma bem introdutória sobre morfologia é esse pequeno livro, que foi o primeiro livro que a professora nos passou na disciplina de morfologia na faculdade, entendendo os morfemas do português. E o que são morfemas? Morfemas são as menores unidades da língua, vamos dizer assim, com significado. Então toda palavra ela é um conjunto de morfemas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar em certas palavras que compõem uma família. Pensa em ferreiro, ferro, ferradura, ferramenta. O que há em comum nessas palavras? Existe uma unidade irredutível ali, né? Que no caso é o radical. Então essas palavras elas têm significados diferentes, mas elas têm o mesmo radical, ou seja, são palavras da mesma família. Então veja que morfemas, né, eles têm a ver com isso, com aquelas unidades da palavra ou unidades da língua que possuem significado. No caso existem morfemas que são os radicais, existem prefixos, sufixos que são os afixos que também são morfemas. Existem também desinências, o que são desinências? São morfemas sempre terminais, ou seja, são morfemas que acontecem lá no final das palavras. E não é qualquer palavra, os morfemas eles acontecem somente em palavras variáveis, ou seja, são morfemas terminais em palavras variáveis. E aí existem o que? Desinências de gênero, existem desinências de número e desinências verbais. São esses três tipos de desinências básicas. Desinências de número referem-se àqueles morfemas que indicam plural e singular. Desinências verbais, de gênero são aqueles morfemas que indicam se uma palavra é masculina ou feminina. E desinências verbais exprimem, como a própria palavra, né, são morfemas que trabalham verbos, mas que exprimem sempre o modo desse verbo, o tempo desse verbo, o número desse verbo, a pessoa desse verbo. E no vídeo de hoje, como já disse no início, quero tratar um pouco, de forma bem breve, sobre as desinências modo-temporais. Então, o tempo, o modo aqui, segundo este livro do Walter Kedd, tá bom? Este pequeno livro, são alguns dos verbos. Então, o modo ele pode ser indicativo, ele pode ser subjuntivo, também pode ser imperativo, de acordo com a gramática normativa, mas aqui não tem isso, aqui temos apenas formas verbonominais. Então, resumindo, são dois modos básicos, o indicativo e o subjuntivo. O tempo, ou seja, lembrando, são desinências modo-temporais. O tempo refere-se a algumas nomenclaturas. Então, presente é um tempo verbal, pretérito imperfeito também é um tempo verbal. Pretérito perfeito também é um tempo verbal. Pretérito mais que perfeito também é um tempo verbal. Futuro do presente, um tempo verbal. Futuro do pretérito, um tempo verbal. Mas veja bem, aqui eu tratei dos tempos, né? Do indicativo. Então quando eu falo assim, presente do indicativo, estou me referindo ao tempo verbal do modo indicativo. Então, presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Então, essas são desinências modo-temporais com relação ao indicativo. Mas lembre-se que modo
ele pode ser indicativo ou subjuntivo de forma básica. E no subjuntivo, aí com relação ao tempo, pode ser presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. E ainda existe uma outra categoria que são formas verbonominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? Agora, estes são termos, são nomenclaturas que o autor utiliza para deixar mais claro que são desinências modo-temporais. Agora, os exemplos sobre cada uma dessas desinências eu deixarei para o próximo vídeo, será o tema do próximo vídeo, ou seja, repetirei tudo isso que eu trouxe no vídeo de hoje, mas com alguns exemplos, ou seja, não com as palavras em si, mas apenas com o morfema, porque eu vou deixar um exemplo aqui apenas. Por exemplo, quando você encontra verbos que têm aquele morfema, aquele som, vá, deixa eu pensar numa palavra aqui, da primeira conjugação, né? Amava, esse vá do final. O que é esse vá? Veja, lembrando que desinências são lá aparecem no final da palavra. Esse vá, ele indica o quê? Ele indica, esse vá especificamente, ele é um morfema que indica desinência modo temporal. Ou seja, esse vá indica que a palavra está no presente do indicativo. Ou seja, tempo presente e modo indicativo. Mas isso eu deixo para o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Valeu!